Fala, galerinha, bom dia. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Que vocês estejam se cuidando para que já já a gente possa estar junto de novo. Bom, galera, então hoje é a nossa quinta videoaula. Eu decidi dar uma segurada aí no conteúdo. Hoje a gente vai fazer uma revisãozinha. Esse conteúdo que a gente vai ver hoje é o conteúdo da próxima prova de vocês. E nós vimos metade desse conteúdo presencial e metade por videoaula. Então eu decidi compactar ele todo. É uma revisãozinha mesmo, não vou explicar como eu expliquei em aula. Enfim, é mais uma revisão para a gente lembrar os conceitos e poder juntar os dois temas da prova de vocês e ficar tudo compactadinho em uma videoaula. Beleza, gente? Então hoje a gente vai fazer essa revisãozinha geral. Então vamos começar. O primeiro assunto é a origem da vida. E não tem como a gente falar disso sem falar da Terra primitiva. Então, como que era essa terra primitiva? Quais eram as características dela? A gente sabe que ela era muito diferente da atual, mas o porquê? O que ela tinha de tão diferente? Gente, a primeira coisa que a gente tem que falar da terra primitiva é que ela não tinha atmosfera. Quando a gente fala que ela não tinha atmosfera, a gente já associa algumas características. Primeira delas, alta temperatura. Não tinha atmosfera para manter temperatura. Então, a gente tinha temperaturas elevadas, temperaturas muito baixas. Nós tínhamos erupção vulcânica acontecendo o tempo todo. Nós tínhamos chuvas de meteoros, nós tínhamos meteoros que caíam todo dia praticamente na Terra. Por quê? Porque a gente não tinha atmosfera para proteger a Terra. E nós não tínhamos oxigênio. Então, na Terra primitiva, ela tinha essas características hostis. E fora essas características que já era inviável à vida, nós não tínhamos o oxigênio. Então, era impossível ter vida nas características que nós tínhamos. Detalhe, vida como nós conhecemos, beleza? E uma outra característica importante é que não tinha água. Então, como nós falamos já em aula, a origem da água no nosso planeta é extraterrestre, veio de fora da Terra, através de asteroides que caíam diariamente na Terra. Beleza, gente? Então, gente, a presença da água permitiu, pensando em muito tempo, permitiu com que a Terra fosse resfriando gradativamente através do ciclo da água. Então, essa água evapora em algum momento, essa água que evaporou vai precipitar, primeiro ela vai condensar, né? Ela vai condensar na nuvem e depois vai precipitar, ou seja, vai chover. E através desse processo foi resfriando. Detalhe, gente, essas moléculas de água, elas se acumulavam em depressões. E isso foi chamado inicialmente de oceanos primitivos. Foi assim que surgiram os primeiros oceanos. Eis que, um belo dia, em um desses oceanos primitivos, nós tivemos as primeiras formas de vida surgindo. Quem foi essa primeira forma de vida? Quem foram eles? Os coacervados, galera. Os coacervados eram formados pela molécula de água, H2O, mais outras substâncias, geralmente matérias orgânicas. Principal matéria orgânica que formou essas principais formas de vida, proteínas. Então, água mais matéria orgânica, mais compostos orgânicos, né, principalmente as proteínas, formaram os coacervados. Gente, como que isso se juntou e formou? A gente falou que tinha chuva de meteoro, que tinha radiação. Então, todas essas características permitiu que, em algum momento, nos oceanos primitivos, surgissem os coacervados, beleza? Então, os coacervados nada mais era do que esse aglomerado de moléculas. Com o tempo, passar de muitos e muitos anos, nós tivemos os primeiros procariontes. Em seguida, os eucariontes. Pergunta: quem são os procariontes? Esse é o momento que vocês respondem. Muito bem, galera. Tenho certeza que todo mundo respondeu. Os procariontes são seres que não apresentam carioteca. Então, se o procarionte é o que não tem carioteca, o eucarionte é o que tem carioteca. Olha o nome: eucarionte, eucarioteca. Eu tenho carioteca. Beleza, gente? Dentro do grupo dos eucariontes, os primeiros seres que surgiram foram unicelulares. Óbvio, né, galera? A gente está pensando num processo de evolução. É mais fácil você ter seu corpo formado só por uma célulazinha para posteriormente surgir os multicelulares, aqueles que têm o corpinho formado por diversas células. Beleza, galera? Continuando nossa revisãozinha. Depois nós falamos sobre as hipóteses sobre a origem da vida. E aí nós falamos das duas grandes hipóteses, a da abiogênese e a da biogênese. A hipótese da abiogênese também é chamada de geração espontânea. E o que ela fala? Que os animais, que a vida surge do nada.
A vida surge de coisa não viva. Que é aquele exemplo que eu dei para vocês, de uma camisa suja, do time que eu vou estar falando, né? Pano de chão. Não vou citar times neste momento. E essa é a teoria da abiogênese. A da biogênese diz que a vida precisa de outra vida para surgir. E aí nós tivemos o Red, com seu experimentozinho do potinho de carne fechado e o potinho de carne aberto, mostrando que a vida não surge do nada. E aí, como eu falei para vocês, como ele fecha o pote e fica sem oxigênio, veio aquela galerinha chata questionou ele. Ai, não, você fez errado, menino, não é assim que faz. Você tirou oxigênio, deu ruim. E aí nós temos o grande nome dessa parte da biologia, que é o Pasteur. Gente, o experimento do Pasteur foi tão importante que a gente tem o processo de pasteurização até hoje. O Pasteur foi o cara que bateu o martelo, falou, galera, vocês são doidão, a vida não surge do nada, a vida surge de outra vida. E ele provou isso através de qual experimento, gente? Esse experimentozinho aqui, que é o experimento do gargalo, né, que a gente também chama de pescoço de cisne. Então, o que ele fez, gente? Ele pegou um balãozinho de ensaio, um potinho aí usado, né, uma vidraria de laboratório, mas não importa para vocês hoje saberem o nome dele, a gente chama de balão de ensaio, mas enfim. Pegou esse potinho aqui, essa vidraria, colocou um caldo nutritivo nesse frasco. Quando ele coloca esse caldo nutritivo, ele vai alongar esse bico aqui dele, fazendo esse gargalo, literalmente. Que isso daqui, gente, algumas pessoas falam que isso parece um pescoço de cisne, tá? Por isso que ficou conhecido como pescoço de cisne. Enfim, fez esse modelozinho aí, permitindo com que o ar entrasse. Aí depois que ele faz isso, ele ferve esse caldo nutritivo, tirando tudo que tem de micro-organismo ali dentro, ele esteriliza esse caldo nutritivo e com esse negocinho aqui, ó, com esse gargalo, ele permite com que o ar entre. Depois de um tempo, não tinha micro-organismos. Aí o que ele faz? Ele quebra aqui, ó, aqui nessa imagenzinha, né, assim, ele quebra isso daqui aqui e aí vai entrar micro-organismos. Então ele mostra que não tem a presença de micro-organismos. Ah, mas se entrou ar, por que não tem? Gente, esse formato aqui fez com que os micro-organismos ficassem parados aqui, ó. Eles não conseguiam passar. Então esse experimento provou que a vida surge de outra vida. Então qual é a hipótese mais aceita? Biogênese. A vida vem de outra vida. Beleza, galera? Então, depois nós falamos que a vida teria surgido de outra vida, já sabemos que é a biogênese, mas como que esse primeiro ser vivo veio aqui, então? De onde que surgiu? E aí nós temos duas teorias mais aceitas, a da panspermia, que é que a vida teria vindo de fora da Terra, e a mais aceita de todas, que é a da evolução química, que é o que a gente falou, através de reações químicas, radiações, gases, deu origem aos primeiros seres vivos, que são os coacervados, que são matéria orgânica mais água. Beleza, a gente tem uma teoria mais aceita para o surgimento do primeiro ser vivo, é a da evolução química, que é o surgimento dos coacervados, beleza? E depois nós falamos um pouquinho sobre os seres vivos. Nós falamos que nós já sabemos que todo mundo é ser vivo, mas o que eles têm que ter para ser considerado ser vivo? E aí nós temos 6 características. A primeira delas, ter o seu corpo formado por células. Todo ser vivo tem seu corpo formado por células. Tia, pode ser procarionte? Pode. Pode ser eucarionte? Pode. Pode ter o corpo formado só por uma célula? Pode. Pode ter o corpo formado por várias? Pode. O que importa é ter o seu corpo formado por célula. Todo ser vivo tem o corpo formado por célula. Beleza, galera? A próxima que a gente viu é a presença de metabolismo. Então, todo ser vivo apresenta metabolismo. Para quê, gente? O metabolismo permite com que o ser vivo sobreviva através de síntese, através de degradação, através de transformação das substâncias. Então, através do metabolismo, por exemplo, a gente consegue ter energia para fazer todas as atividades do nosso corpo. Então, todo ser vivo precisa apresentar metabolismo. O próximo, gente, resposta a estímulo. O que essa quer dizer? Todo ser vivo tem a capacidade de responder ao meio, de responder aos estímulos do meio. Seja a iluminação, seja a dor, seja o frio, seja qualquer estímulo. Mas nós, seres vivos, conseguimos responder a estímulos do meio ambiente. Beleza? O próximo, a reprodução. Então, todo ser vivo tem que ter a capacidade de se reproduzir. Ah, de que jeito? Pode ser sexuada ou assexuadamente. Zero problemas. Mas tem que conseguir se reproduzir. Tem que conseguir deixar descendentes. Beleza? Outra característica, todo ser vivo apresenta material genético, seja ele DNA ou RNA.
mas tem que apresentar. As características têm que ser passadas de pai para filho, seja através de um clone, como é o caso da reprodução assexuada, ou seja com variabilidade genética, no caso da sexuada. Mas tem que ter material genético. E o próximo, a capacidade de evoluir, galera. Todo ser vivo se modifica ao longo do tempo. Todos têm a capacidade de evoluir, de sofrer alterações, de sofrer adaptações. E aí nós falamos um pouquinho sobre Darwin e Lamarck, mas como agora a gente já está revirando, vamos focar só nos grandes, nos tipos não, né? Nas características que todo ser vivo tem que ter. Beleza, galera? Então, todo ser vivo tem que apresentar célula, resposta a estímulos, material genético, capacidade de se reproduzir, evolução e metabolismo. Tem que ter esses 6. E aí, depois, nós falamos sobre os vírus, que é um serzinho, né, complicadinho, causa um estrago, como a gente tá vendo aí atualmente. E o ser vivo, o vírus, gente, ele causa uma discussão até hoje no mundo acadêmico. Por que, Cardas? Porque o vírus, gente, eles não apresentam algumas características. Primeira coisa, o corpo deles não é formado por células. Eles são acelulares. Ué, mas não tem que ter célula para ser um ser vivo? Veja bem. Eles não apresentam potencial bioquímico que possibilita a sua produção de energia metabólica. Então, eles não têm metabolismo como a gente tem. Veja bem. E o vírus só é capaz de se reproduzir dentro de outra célula. Então, ele não responde a 3 das características que todo ser vivo tem que ter. Então, por isso, a grande maioria dos cientistas diz que o vírus não é um ser vivo. Grande maioria, tá, galera? Porém, nós temos algumas características dele que faz com que uma galerinha defenda a ideia dele ser sim um ser vivo. Primeira coisa, ele tem capacidade de evoluir, gente. Eu já comentei com vocês, o coronavírus é um exemplo de família que evoluiu. Nós já tivemos a SARS, nós já tivemos a MERS, e nenhuma delas tem a característica que tem hoje a Covid-19. Ou seja, ele evoluiu, o vírus evoluiu, assim como os outros vírus dessa família, tá, gente? Então, eles têm capacidade de alteração. Além disso, eles apresentam material genético. E o que mais pega é que eles apresentam algumas atividades completamente complexas, é ótimo. Extremamente complexas, galera. Então, muita gente defende assim, ele não tem metabolismo. Mas ele tem algumas atividades extremamente complexas. Então, assim, para mim e para a grande maioria dos cientistas, o vírus não é um ser vivo. Só que eu, particularmente, acho muito errado a gente falar não é. Se você quer defender que você tem que saber me explicar o porquê que é. Beleza? Não, ele é sim, porque ele tem isso. Mesmo ele não respondendo aos outros preceitos que tem que ter, ele tem algumas coisas que a gente pode considerar. Ou não, ele não é, porque tem que ter 6 características, ele só tem 3. Então, ele não é um ser vivo. Bom, o que importa é nós sabermos dizer o porquê que eu acredito que seja e o porquê que eu acredito que não seja. Beleza? Isso ainda tem muita discussão no meio acadêmico, mesmo a grande maioria batendo na tecla de que ele não é um ser vivo. Beleza, galerinha? Então era isso que eu queria passar para vocês. Essa é a nossa revisãozinha. Esse é o conteúdo da nossa próxima prova. Vão estudando, vão assistindo as videoaulas, fazendo os exercíciozinhos. E quarta-feira estaremos juntos no Zoom para que a gente possa tirar qualquer dúvida. Beleza, galera? Um beijo para vocês. E espero todo mundo quarta-feira pra gente tirar as dúvidas. Tá bom, gente? Beijos.